Bom dia, amados irmãos. Conversei com alguns, não com todos, não é? É uma alegria estar novamente aqui em Criciúma, né? Eu creio que será um tempo muito precioso na presença do Senhor, hoje e amanhã, não é? Depois nós retornamos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Ok, ok. Depois nós retornamos, mas permanecemos juntos, não é verdade? Muitos em Joinville, ou alguns em Joinville, conhecem os irmãos, sabem que nós estamos aqui e certamente estão conosco, estão orando por esse fim de semana, não é? E pelo fato de Gessé e família, o Júnior e família estarem aqui, já são parte da igreja em Criciúma, não é? Mas também são parte da gente. Então, nós temos um pezinho aqui através desses amados irmãos. Minha esposa gostaria de estar, mas, infelizmente, o Senhor não permitiu por uma questão de saúde. Mas ela mandou um abraço e, se o Senhor permitir, em outra oportunidade, ela estará conosco. Amém? Eu gostaria de ler o mesmo versículo que o Márcio leu, acho que é Isaías 48, não é? Me ajuda aí, Isaías 48, versículo 16, 17. Vamos lá. 48, 16, 17. Diz assim, ó. Porque, na verdade, o Márcio, ele, ao ler esse versículo, ele deu start àquilo que eu creio que o Senhor quer falar conosco neste fim de semana. Então, eu lerei novamente. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Eu estou lendo 48, 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Eu creio que nós, como filhos de Deus, estamos numa caminhada, não é? A palavra de Deus diz em Filipenses 1:6. É um versículo que eu penso que muitos sabem de cor. Nem vamos abrir, porque é um versículo conhecido dos irmãos. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é poderoso para aperfeiçoá-la ou completá-la até o dia da sua volta. Então, quando a palavra de Deus diz: eu sou o Deus, teu Deus, o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, ele está nos aperfeiçoando, está completando a obra que ele começou. E desse versículo, eu gostaria que você abrisse comigo, para completar essa ideia, em Salmos de número 32, versículo 8, onde a palavra de Deus assim nos diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Este é o nosso Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai completar, ele vai continuar, né, até o dia da volta dele, ou até o dia que nós nos encontrarmos com ele, não é? Então, o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a caminhada cristã a vida cristã é uma caminhada de prosseguir em conhecer o Senhor, né? Nós somos salvos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, não importa. Estamos numa caminhada e sempre há algo a aprender do Senhor. Eu penso que esse era o coração de Pedro.
Isso ainda faz parte dessa parte introdutória que me veio ao coração, que eu gostaria que você abrisse em 2 Pedro. Nós leremos depois Pedro, mas deixe-me ler aqui com você. Lá no final de 2 Pedro, por favor. Último versículo de 2 Pedro, 3:18. Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos crescer na graça, mas também no conhecimento. E nós sabemos que esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la. De certa forma, é isso que nós lemos em Isaías 48, em Salmo 32, citado em Filipenses 1:6, e Pedro, como nós sabemos, achava que se conhecia pela forma como ele se comportava com o Senhor, como a forma que ele reagia com o Senhor. E depois, quando ele percebeu que ele não era aquilo que ele pensava que era, quando o Senhor revelou o coração dele, ele falou: precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, a palavra, irmãos, que eu creio que o Senhor vai nos trazer esse fim de semana, iniciando por mim, tem por objetivo nós sermos encorajados, animados, motivados, despertados pelo Senhor a continuar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la, né? O nosso tempo de conversão não diz muita coisa se nós não permitirmos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Nós precisamos permitir o trabalhar de Deus. E a palavra que eu pretendo compartilhar com os irmãos tem por objetivo despertar-nos para que a luz de Deus venha sobre nós, não é? O salmista, não precisa abrir lá, mas ele diz assim no Salmo 34, versículo 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos, né? Depois, 2 salmos à frente, ele diz: em ti, ó Deus, existe um manancial de águas vivas, na tua luz nós vemos a luz. Ou seja, na presença de Deus nós vamos nos conhecer. Eu penso que por isso que Pedro, ao final da sua vida, ele já tinha andado um pouco mais com o Senhor, não é? E ele falou: nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Se você ler, como já leu, mas leia mais uma vez, talvez com esse enfoque. Quantas vezes Pedro, na segunda carta, fala da importância de nós conhecermos, de crescermos na graça e no conhecimento. Logo no início da sua segunda carta, depois aparece mais 2 vezes, e aqui no final ele conclui dessa maneira: nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Por que digo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, muitos dizem que ela é antiga, mas, na verdade, a palavra de Deus é eterna. O nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Ele não é o Deus do futuro, ele é o Deus do presente. O meu tempo é hoje. Então, nós precisamos sempre estar atentos para que nós possamos conhecê-lo. E o conhecimento de Deus não é aquele conhecimento... Claro que é o conhecimento que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a lei é perfeita. Se tem algum problema, está em nós. As verdades bíblicas estão ali. O irmão Aguirre, no Retiro dos Jovens, ele falou:
de realidade ou verdade objetiva, que são os fatos de Deus. Mas a verdade subjetiva é o que nós experimentamos. E essa experiência é fruto de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Como tudo se fez novo? Olha minha vida, ainda vejo os erros do passado, mas a verdade objetiva é para se transformar em verdade subjetiva. Os fatos eternos já estão feitos. O quanto eu tenho dele depende da minha busca e desejo de conhecê-lo. Então, eu penso, irmãos, que todos, sem exceção, principalmente aquele que vos fala essa manhã, estamos numa corrida, não é? Estamos sendo aperfeiçoados, mas que, de alguma forma, a palavra, o enfoque do Senhor, nesse fim de semana, coopere para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu penso que o Senhor, nesta manhã, vai querer ou vai trazer um pouco de luz pela sua graça e misericórdia sobre o nosso coração. Você está disposto a permitir que o Senhor veja o teu coração? O que disse Davi? Sonda-me, ó Deus, e conhece o que tem lá dentro. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Então, irmãos, que a luz do Senhor possa brilhar sobre nós. E eu gostaria de dar continuidade, lendo com você o que está em Efésios. Pediria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Texto conhecido, certamente lido muitas vezes, mas que, de alguma forma, o Senhor possa trazer mais luz, como a palavra de Deus diz: olharam para Ele e foram iluminados. Diz assim no versículo 4:20, só contextualizando, os irmãos sabem, não é? Eu penso que os irmãos têm ouvido palavras do Senhor. Foi dito isso numa ministração recente, de que Efésios, os 6 capítulos, os 3 primeiros, falam da doutrina, que é o querigma de Deus. E os 3 últimos, 4, 5, 6, fala da conduta, fala da prática. Então, aqui, o capítulo 4, ele fala muito sobre o andar digno, o não andar segundo gentios. E aqui no versículo 20 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Está relacionado com o que foi falado tudo, e principalmente o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 19, que não é objeto da nossa discussão essa manhã. E aí o versículo 21 diz: versículo 21 diz: se é que tendes ouvido e nele fossem ensinados como está a verdade em Jesus. Os irmãos podem dizer amém ao que está escrito no versículo 21? Eu vou ler novamente. Vou ler o 20 e o 21, para que o seu amém seja consciente e que outros tenham oportunidade de responder. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Você concorda? Amém. Amém, concordamos. E aí, então, o versículo 22 diz assim, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E o versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revistais, versículo 24, no novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, aqui, a palavra de Deus nos traz um imperativo, ou seja, somos chamados
a obedecer. Se o Senhor diz que somos chamados a obedecer, Ele não nos pede algo que Ele não já nos capacitou. Agora, depende de mim, de eu me dispor a. Eu gosto muito do que disse Bruce Ware, num de seus livros que ele escreveu, que diz assim, a graça de Deus que está agindo em nós procura ativar-nos e não substituir-nos em assumir as atividades necessárias da vida espiritual, a fim de crescermos como deveis. Entenderam? Eu vou repetir. A graça de Deus que está agindo em nós procura ativar-nos e não substituir-nos em assumirmos as atividades necessárias da vida espiritual a fim de crescermos como devemos. E uma dessas atividades, a palavra de Deus aqui nos diz, vocês devem se desvestir do velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos vestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixando seu dedinho aí, virando 2 páginas, você está, ou 3 ou 4 páginas, você está em Colossenses, não é? E o versículo 4 do capítulo 3 diz: quando Cristo, que é a vossa ou a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Novamente, uma pergunta com resposta óbvia. Cristo é a vossa vida? Sim ou não? Sim. Se Cristo é a vossa vida, né? Porque Deus nos deu um novo espírito. Ele tirou de nós o coração de carne e colocou em nós um novo espírito, para que possamos seguir segundo as suas pisadas. É assim que está lá em Isaías, capítulo 36, não é? E é assim que ocorre quando nós nascemos de novo. Temos uma nova vida em nós. Agora que Cristo, que é a nossa vida, agora que nossa vida está escondida em Cristo, com Deus, já que nós fomos mortos e ressuscitados com Cristo, somos desafiados a pensar e buscar as coisas do alto, onde estamos sentados à destra do Pai. Por isso que, versículo 22 do capítulo 4 de Efésios, a palavra de Deus diz, vocês têm tudo o que vocês precisam. As verdades objetivas, a realidade objetiva já foi feita. Você é meu, cresça na graça e no conhecimento, para que você experimente o que já está à tua disposição. E a palavra de Deus diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho. Por que a palavra de Deus nos exorta isso? Porque, irmãos, a prática nossa é que ainda, pode deixar, a prática nossa ainda é que, muitas vezes, o velho se manifesta em nós. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta. Veja só, algumas manifestações do velho homem, está no versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, há irmãos que vêm da sua vida, que antecedeu a experiência com o Senhor, que costumava diminuir ou exagerar, que não é condizente com a verdade, conforme a situação, para reforçar o seu ponto, ou mentir de forma descarada, convenientemente. Isso se converte e vem, mas a palavra de Deus nos exorta, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é difícil para nós casais, não é? Ter que dormir em paz com a esposa. A gente sabe que tem que acertar na sequência, mas nem sempre isso acontece. E a coisa perdura e perdura. Por isso que o casamento é o tratamento de Deus a longo tempo.
10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos. Meu pai e minha mãe viveram 72 anos. E Deus vai trabalhando, sempre tem algo. Estou casado com a Ângela há 43 quase. Como tem coisas. Parece que mais agora do que no passado. Mas Deus é assim, não é? Então a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes do final do dia, nós temos que acertar. Não é fácil, né, amor? Não é fácil. Nós temos que pedir a Deus graça, porque não é fácil, mas a palavra de Deus diz aqui, ó, eu os capacitei, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, não tendo que repartir com o que tiver necessidade. Antes eu lia isso e falava, mas Senhor, por que isso aqui está escrito? Se somos uma nova criatura. Porque essa é a realidade da vida de todos nós, em maior ou menor intensidade. Talvez você não se enquadre em nada disso, mas muitos irmãos podem se enquadrar em pequena ou em maior intensidade. Mas o Senhor diz, eu te capacitei. E você tem que se despir do velho. E depois ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, se praticarmos isto, a vida da igreja será uma bênção. Porque os problemas nossos estão onde? No meio do povo de Deus. Por causa do quê? Dos comentários, das falações, das observações, dos julgamentos, e muitas vezes palavras torpes. Mas a palavra de Deus diz, mas só que seja boa para promover a necessária edificação. Eu, como você, tenho a tendência de ver o problema na vida dos irmãos. Confesso isso. A esposa disse para mim, Valmir, tu tem que ver as coisas boas, não só as coisas ruins em mim. Aí eu sou obrigado a dar o tapinha na minha mão, não é? Nós temos a tendência de ver os problemas da vida dos outros, no nosso cônjuge, né? Julgamento para o outro e misericórdia para mim. É assim que nós somos. Mas a palavra de Deus diz, você tem que se despir do velho e se renovar segundo o novo, que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da justiça, para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. E aí o versículo 32 diz como devemos viver nessa nova realidade, do novo homem. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Ali em Colossenses, capítulo, vire algumas páginas à frente, no capítulo 3 de Colossenses, o versículo paralelo a esse, 3,8 diz assim, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, que faz espelho com o que acabamos de ler em Efésios, da malícia, da maledicência, ou a calúnia, ou a difamação, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despiste do velho com seus feitos. Mas o versículo diz, despojai-vos também de tudo. O que é tudo, irmão? Tudo aquilo que ainda há em nossa vida. Certa vez eu relacionei aqui algumas coisas do tudo. Quero ler, soberba, autoconfiança. Claro que a nossa confiança tem que estar no Senhor, mas muitas vezes a nossa autoconfiança está em nós, na nossa capacidade. Nós precisamos ser autoconfiantes, mas aquela autoconfiança que recebemos de Deus. Não pensar de nós acima do que convém. Possessão, depressão, entendam, existe depressão que não está no contexto, mas existe depressão que é a questão dos pensamentos, o engano do inimigo que devemos vigiar. Autocomiseração, como nós nos autocomiseramos? A palavra de Deus diz que isso é coisa do velho homem.
Ansiedade, todos nós, 100%, não tem como escapar. Se não for 100% a palavra de Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. Antes diz regozijai-vos no Senhor, outra vez os digo, regozijai-vos. Então, a ansiedade vem. A ansiedade em si não é pecado, irmãos. Mas se nós damos espaço para ela crescer, ela vai dominar, né, o nosso agir, as nossas palavras, as nossas ações. Então, devemos estar atentos a não darmos espaço à ansiedade. Fofocas, exageros, dureza com os outros, manipulação, tristezas, essas coisas que são características da natureza caída, que a palavra de Deus nos exorta a nos despir-nos. E voltando para Efésios capítulo 4, eu gostaria de enfatizar o que diz o versículo 23. Já trabalhamos um pouco sobre o despir-se do velho, mas antes de analisarmos um pouco o 24, o versículo 23 diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Mas antes de trabalhar nesse vos renoveis no espírito da vossa mente, lembrei-me que gostaria de ler com você 1 Pedro, capítulo 1. Vamos abrir lá, em 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim, no versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 19, para nós pegarmos toda essa porção. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, a nova versão internacional diz, estejam prontos para agir. Né? A nova versão transformadora diz, prepare sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. O autocontrole ou domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, o Senhor diz que nós devemos nos vestir do novo. Há necessidade de exercermos vontade, a nossa capacidade de decisão, para que eu possa ter domínio ou dizer, Senhor, ajuda-me, para que nessa situação eu possa ter controle. Isso quer dizer, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios, ou seja, atentos, vigilantes, focados. Esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, novamente, não será pela força do nosso braço. O Senhor Jesus disse que Ele iria, mas Ele enviaria um outro Consolador, que não estaria no lado dele, mas estaria em vós. E é esse Consolador em nós que nos capacita a crescer na graça que se nos ofereceu na revelação ou no conhecimento do Senhor. Estamos nesse processo, irmãos, que o Senhor nos ajude. E aí o versículo 14 reforça a ideia, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Temos coragem de dizer, em fé, o Senhor me chama para ser santo em toda a minha maneira de viver. É uma palavra profética para a minha e para a sua vida. Vamos dizer, Deus me chama para viver em santidade em toda a minha maneira de viver. Agora diga, Deus me chama em santidade para viver na minha vida. Pode repetir, Deus me chama para viver em santidade, em todo tempo. Irmãos, como que é isso? Não por nós, mas por nós também, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Sabemos que o Senhor está em nós, que apesar de nós
existe uma ordem que, se foi dada, ele capacita. O irmão Terry Virgo, que ainda é vivo em inglês, ele diz, se Deus falasse para, ou se um de nós falasse para um porco, voe, o porco entraria em parafuso, porque Deus não fez ele para voar. Ele foi feito para rastejar. Mas Deus pode dizer para a águia, voe, ela vai voar, porque Deus deu a ela asas. Se Deus nos diz ser de santos, porque Ele já nos capacitou a vivermos nessa dimensão. Por isso que aquele que começou boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar. Ele está trabalhando em nós, irmãos. Por isso eu recebo essa palavra não como uma palavra acusativa, de repreensão, nem exortativa, mas de encorajamento, para você galgar aquilo que Deus tem para nós. E continuando aqui, portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andar em temor significa que nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, eu posso não compreender, eu posso não ter atingido, mas eu quero, Senhor. A quem o Senhor olha para o que teme e treme da sua palavra. Humilde e quebrantado de coração, que teme e treme. Então, nós precisamos levar a palavra a sério. O profeta Abacuque diz, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra. Ele ouviu Deus falar. No capítulo 1 e no capítulo 2. Ele, quando percebeu que Deus estava no controle, ele falou, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra entre nós. E faça-a conhecida no decorrer dos anos. Irmãos, que seja essa a palavra de Deus ao meu, ao seu coração. Aviva, Senhor, a tua obra em mim. Porque o teu padrão é um padrão que é segundo o teu Filho Jesus. E eu estou sendo conformado a Ele. Ele quer que eu cresça. Quando o Senhor Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você acha que Ele não sabia o que estava falando? Claro que sabia. Perfeitamente. Eu e você, às vezes, falamos o que não devemos e não sabemos o que falamos. Depois nos arrependemos. Mas não Jesus. Se Ele disse de perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, Ele está nos capacitando. Agora, eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Porque é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Mas o desenvolver é a minha parte. É o ativar, é o desejar, é o querer, não é? Então, aqui no versículo 18, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, aqui Pedro faz um paralelo. Nós precisamos saber a nossa vida em Adão, mas saber muito mais da nossa vida em Cristo. Quem está em Cristo, nova criação ou nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E aqui no versículo 19, a palavra de Deus, versículo 18, a palavra de Deus diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição herdamos dos nossos pais, ou seja, dos nossos antepassados, dos nossos avós, da nossa família, da nossa tradição religiosa, da nossa infância. Você está se vendo?
Você vê em você traços, ainda que não é segundo o novo homem, mas que perduram em você. E a palavra de Deus diz, olha, você recebeu uma tradição, uma herança, mas você precisa crer que em Cristo Jesus o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravo. A carne está ali, não está? Eu costumo dizer que a velha natureza e a carne são primas irmãs. Porque a carne é aquela nossa velha tendência de viver independente de Deus. Né? E a velha natureza que o Senhor levou na cruz é o nosso eu não regenerado. O homem natural vivendo na sua esfera de pecaminosidade. Mas nós somos agora novas criaturas. E porque nós temos o Espírito de Deus em nós, a palavra de Deus diz, você precisa deixar o que é velho e vestir-se do que é novo. Para tanto, voltando para Efésios, antes de seguirmos para uma nova porção, diz assim, no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos renoveis na vossa maneira de pensar. Ou seja, eu sei agora quem eu era, e eu vejo o pecado lutando contra a minha nova natureza, mas Deus tem me capacitado a viver essa realidade. Eu acho que foi recentemente que o Guilherme ministrou para vocês Efésios capítulo 6, 10 a 18, não foi recentemente? Então, ele desenvolveu bem esse assunto. Há uma luta, estamos em guerra. E agora? Nós precisamos dar a armadura de Deus, que é o próprio Senhor Jesus em nós. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa vontade. Dizer, Senhor, a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, mas que tem a sua confiança no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Sabemos que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E os dois se opõem um ao outro para que não façamos o que convém. Porque a nossa tendência é uma, mas o Espírito habita em nós. É o Espírito de Deus. É o Consolador, ou o Paráclito, aquele que está ao nosso lado. Que nós devemos dizer, Espírito de Deus, eu não posso, mas Tu podes. Ajuda-me na minha fraqueza. Quando temos consciência disso, e nós clamamos a Ele, damos espaço para Ele trabalhar. Mas eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu esqueço de dizer isso a Ele. E tento resolver, não dá certo. Mas quando o Senhor está no controle, Ele tem seus meios. Louvado seja o Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós devemos nos renovar no espírito da nossa mente, ou seja, devemos permitir o trabalhar de Deus em nós, olhar para o Senhor e ser iluminado. Nos valer dos recursos que Deus nos deu, os recursos que o Senhor Jesus tinha como homem. Ele era um homem perfeito, mas ele desenvolveu, ele era 100% homem, como homem ele precisava estar em comunhão com o Pai, ele orou mais do que todos nós, não é? Ele dependia do Espírito de Deus, que já habitava nele, mas ele conhecia as Escrituras. E por causa disso, ele pôde obedecer ao Pai pelas coisas que ele sofreu, que ele negou-se a si mesmo. Ou você acha que ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... É porque ele estava vivendo isso. Estava vivendo. Ele foi obediente aos pais terrenos, padrasto, e a mãe dele, né, humana,
e cresceu no conhecimento do Senhor, foi crescendo até os 30 anos. Então, a palavra de Deus nos exorta a isso. Agora, antes de... Bom, aqui, para não me demorar muito, já são 11 horas, o versículo 24, para concluirmos essa porção de Efésios 4. E vos revistais o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso fala do aperfeiçoamento do Senhor em nossas vidas. Em Colossenses diz mais ou menos assim, que fomos criados segundo a imagem de Deus, que é essa imagem que é referência, né, para que nós cresçamos. Então, não devemos nos conformar com uma vida aquém do que a palavra de Deus nos diz. E aí, o versículo 1 do capítulo 5 de Efésios diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse imitador de Deus aqui, irmãos, não é como papagaio, não, porque papagaio imita, fala, mas não sabe o que está falando. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele anela e está em comunhão conosco. Então, nós devemos imitá-lo no sentido de seguir as suas pisadas, que a vida dele possa se manifestar em nós. Como Paulo disse, não eu, mas Cristo vive em mim. E andai em amor. Toda essa porção, que não leremos agora, de Efésios capítulo 5 até 12, 13, vai mesclando aquilo que não deve, mas basicamente reforçando o que devemos viver. Então, eu diria que do versículo 25 até o final do capítulo 20, do versículo 21, o Espírito de Deus, através de Paulo, está nos dizendo, está nos abrindo o contraste entre a velha maneira de viver e a nova maneira de viver. E dizendo qual é o padrão de Deus para nós, qual o padrão que tínhamos no mundo, que ainda se manifesta muitas vezes em nós, mas que devemos pedir perdão a Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade. Depois nós voltamos a Efésios para concluir, e só quero ler com você. Na verdade, só vou passar rapidamente, porque o tempo avança. Que hora que era o café? 10h30? Esquece, 10h30, são 11 horas. Tá bom. Amém. Então, eu vou continuar, irmãos, que eu acho que agora não convém parar. Vamos ler lá em Romanos. Abra comigo lá em Romanos, vamos só passar ali e ler. Quem estuda Romanos, já estudou, sabe que é uma defesa fantástica que Paulo fez, que essa carta, Deus inspirou Paulo para nos mostrar bem claramente o processo de justificação, santificação e glorificação. Né? A glorificação começa agora e vai concluir exatamente na volta do Senhor. Mas, final do capítulo 5 e capítulo 6, fala do processo de santificação. Então, o capítulo 6, que eu já citei o versículo 6 antes, ele fala, né, da graça de Deus nos libertando da velha natureza. E ele começa com uma pergunta: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Qual é a resposta do Senhor? De jeito nenhum. De jeito nenhum, de modo algum. Gosto muito do que está escrito na Nova Versão Internacional em inglês, by no means. Isso é uma expressão forte, né? Não tem jeito, é isso mesmo. De modo nenhum, não nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí ele continua dizendo que nós devemos saber o que o Senhor Jesus fez em nós e por nós na cruz do Calvário, que não vamos entrar aqui, não é? Mas o capítulo 6, ele fala que devemos saber, o saber podemos estar relacionado, crescei na graça e no conhecimento. Que esse saber não seja teoria na minha e na sua vida, irmão.
que você venha experimentar. Porque o nosso nível de crescimento espiritual vai depender de quanto que a palavra de Deus é real na minha vida. Não é teoria, é realidade. O quanto tenho experimentado o que está aqui. Vai depender agora do nível de maturidade. Não é o tempo que eu sou convertido, mas o quanto que a palavra é real. Então, capítulo 6 fala-nos de verdades objetivas que precisam ser transformadas em verdades experimentais na minha vida. Então, ele fala que devemos saber, devemos considerar mortos para o pecado. No versículo 11. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse certamente mortos para o pecado não é teoria, é uma realidade. O irmão Aguirre listou um texto de Êxodo, que não vamos abrir lá, mas que ele diz que quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, estava em terra enxuta, e as carruagens do exército egípcio entrou para persegui-los, e no meio do caminho o Senhor emperrou as rodas deles, e as águas se fecharam. O povo de Israel pôde ver com os seus olhos o quê? O exército dos egípcios mortos sobre a água. Eles viram, eles testificaram, eles testemunharam. Então, ele usou isso como exemplo, né? Assim como eles viram aquele exército morto, os soldados mortos, assim que nós devemos nos ver, porque foi isso que aconteceu. Considerai-vos, isso não é uma suposição, né? Quem gosta de contabilidade sabe que 2.2 é 2.2, 2.22 é 2.22, tem que fechar os números. Contabilidade não pode fechar com 2.21 e outro 2.22, tem que fechar 2.22, 2.22. Se considerai-vos, é contabilidade, é um fato, é uma realidade. Mas ele fala não só de nós considerarmos como uma realidade, mas agora devemos ter uma postura. E vos renovai no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo. Devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, é o versículo 13. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, não podemos fazer por nós, mas Deus nos capacita. O capítulo 7 de Romanos mostra a nossa realidade, não é? Porque o versículo 15 do capítulo 7 diz assim, ó, porque o que eu faço, não aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Acontece com você isso ou não? Confessar faz bem, irmão. Só eu, né? Vocês não, né? Só eu. Alguém levanta a mão bem modestamente. É, irmão. Essa é a nossa realidade. Mas a palavra de Deus diz que não foi com ouro e prata que fomos resgatados a nossa vã maneira de viver. Então, tem algo em Deus que precisamos crescer, não é? De maneira que agora, o versículo 17, o versículo 16, o que faço, não quero, consinto com a lei que é boa. A palavra de Deus é perfeita. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele vai desenvolvendo algo assim até meio negativo, mas que mostra a minha experiência. Porque no início da minha conversão, até algum tempo atrás, eu falava, Romanos 7 não precisa. Por que Deus colocou aqui? Bom, Deus é Deus, né? Ele está certo, eu que não estou entendendo. Por que não podemos terminar o capítulo 6 direto para o capítulo 8? Mas a verdade é que nós precisamos nos despir do velho e nos vestir do novo. E o capítulo 7 de Romanos mostra a nossa realidade. E aí Paulo conclui assim, capítulo 7, no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é verdade, irmão? É bom confessar. Miserável homem que eu sou.
Miserável mulher que eu sou, quem me liberará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero ler aqui, deixe-me achar bem rapidinho. Como que a nova versão transformadora diz? O versículo seguinte, lendo isso aqui, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Capítulo 8, versículo 1. Mas agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E na minha tradução diz aqui, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o versículo 2 diz, lendo aqui na nova versão transformadora, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. É isso que significa o versículo 3, que acho que muitos de nós têm dificuldade de entender, não é? A nova versão transformadora, acho que traduz de uma maneira que é mais fácil de entendermos. E aí nós sabemos o que o 8 fala, não é? Que a inclinação da carne é a inclinação do Espírito. Então, irmãos, o irmão Aguirre, ele até falou que a carne, ela sempre está presente em nós. Só que ela precisa morrer, ela tem que desaparecer por inanição. Ou seja, o que significa inanição? Você não comer. Se nós não dermos motivo, ou carne, ou comida para a nossa carne, se o Espírito estiver sempre ativado, nos alimentamos, buscando as coisas de Deus, a carne vai desaparecer. Por isso que Paulo diz, já morreste, a vossa vida está escondida em Cristo, com Deus. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Esse é o nosso chamado, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, quero concluir agora, voltando para Efésios, por isso que a palavra de Deus diz, no versículo 14 do capítulo 5, Por isso, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós pensamos nisso sempre para as pessoas que não são convertidas, né? Mas eu creio que a palavra de Deus hoje vem para mim e para você. Desperta, tu que dormes. Você já acha que está bom como está? Que está bom, vamos só manter? Não está bom. Existe algo mais de Deus para fazer na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Até 10 anos de convertido, até 15 anos de convertido, 20 anos, ou quando chegar na maioridade, agora que sou idoso, posso parar. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Até a volta do Senhor Jesus. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós precisamos permitir que o Senhor nos capacite a nos vestir do novo homem que se renova em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, permitir que a luz do Senhor esteja sempre brilhando sobre o meu coração, sobre o seu coração, para o que é velho, vá ficando para trás, e o novo de Deus possa se manifestar cada vez mais. Não é? Cada vez mais. Como foi assim com Pedro,
E foi assim com os santos, e é assim comigo e com você. Se tão somente buscarmos o Senhor. O profeta não diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus diz que devemos andar, veja prudentemente como andeis, não como honestos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos dias maus, irmãos. Precisamos remir o tempo, ou seja, ter a sabedoria de Deus, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque esse tempo aqui é o Kairos de Deus, a oportunidade que Deus nos dá, para que ali a vida dele possa ser manifesta, professa através de nós. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não é? Quando nós ouvimos a vontade de Deus, eu penso que no coração de muitos, na mente de muitos, vem Romanos 12:2, não é? Que diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que isso vai acontecer? Quando nós permitirmos que o velho vá ficando para trás por inanição e o novo possa se manifestar cada vez mais, para tanto preciso exercer vontade, ter um posicionamento interior. Eu decido, eu quero, ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza. Quando você acorda de manhã, aquela chuva, frio, mas você sabe que 7h30 tem que estar no trabalho. Qual é a sua vontade? Qual é a sua decisão? Você diz: eu preciso levantar, porque o trabalho me espera, o sustento da casa me espera, as contas preciso pagar. E por causa da decisão você supera a indisposição, a preguiça, a cara inchada, a moleza, e toma posição com vistas a. A vida cristã não precisa, né? Porque Deus já fez tudo em Cristo Jesus. Não é assim. A graça de Deus veio para nos ativar, não nos substituir, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus aqui nos diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos renovados constantemente pela ação da palavra de Deus em nós, que o novo possa estar sendo formado em nós. E aí o versículo 19 diz, 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui, esse enchei-vos aqui é uma ação contínua. Eu preciso continuamente estar me enchendo do Espírito. Não é algo que eu encho e está feito, dia após dia. Assim como você, via de regra, se alimenta 2, 3, ou 4, 5 vezes por dia, não é? Acho que pelo menos 3, não é? Mas de 3 a 5 você se alimenta por dia. Nós precisamos constantemente estar em comunhão com o Senhor, comunhão com a sua palavra, meditação da sua palavra, sensibilidade para ouvir o Senhor e permitir o trabalhar dele em nós. E o versículo 19 diz que nós podemos nos encher falando entre nós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Você sabe que o texto paralelo disso em Colossenses é: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Então, esse é o ponto, irmãos. O quanto disso nós estamos vivendo. Mas não importa, estamos vivendo um percentual baixo ou alto, mas o Senhor quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Então, vamos concluir lendo novamente Isaías. Começamos com Isaías 48. Vamos voltar lá. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Os irmãos, de alguma maneira, ainda que fui só uma boca, receberam a palavra do Senhor
o encorajamento do Senhor, o desafio do Senhor, à luz da sua palavra, você pôde ver um pouco do seu coração? Sim ou não? Alguns sim, né? Louvado seja o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O caminho é esse, irmãos. Que o Senhor nos ajude, não é? Então, agora são 11h20. Qual é o horário do almoço? O Gerson Alcino gostaria de dar alguma palavra ou oramos? Nós estamos bagunçando o horário de vocês, viu? Bagunçando no sentido da... Glória a Deus. O que eu queria fazer é só reforçar alguns pontos aqui que o Valmir passou, né? Então, eu queria que nós voltássemos para alguns textos. Vamos começar voltando para o texto de Efésios 4. É nesse texto aqui de Efésios 4 que foi lido, eu queria que nós prestássemos atenção em 3 verbos. O primeiro verbo está no versículo... Deixa eu ver, para a gente pegar o verbo, vamos começar no Efésios 4:20. Vamos começar no 4:20 até chegar no verbo que eu quero. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Muitos irmãos têm observado que aqui, né, esta construção aqui é uma construção muito estranha, porque não fala assim, aprendestes de Cristo, mas fala, aprendestes a Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso currículo, porque nós temos que aprender, não é dele, mas nós temos que aprender ele. Tem tradução que fala, aprendestes Cristo. Aprendestes Cristo, né? Ou seja, ele tem que viver em nós, e é por isso que Paulo diz assim, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é, irmãos? Eu penso assim, talvez esse seja o grande segredo da vida cristã. Aprender a Cristo, ou aprender Cristo, né? Para que Ele seja a nossa vida. Aliás, um texto também que o Valmir leu, diz assim, olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, não é? Então, a nossa vida é o que, irmãos? É Cristo. E penso assim que esse talvez seja o grande segredo de tudo. Mas assim, mas continuando aqui então, eu ainda não cheguei no primeiro verbo. Né? Então eu estava no 20. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruindo, segundo a verdade em amor, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, cheguei no primeiro verbo. O primeiro verbo é despojar. No sentido, então, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, esse verbo despojar é importante para nós. Esse é o primeiro verbo. E o que significa despojar? Vamos lá, quem que pode dar qual é o sinônimo? Né? Quem é que pode dar um sinônimo de despojar? O que é? Vamos lá. Despir-se, lançar fora, jogar fora, não é? Até eu me lembrei de um cântico que dizia assim, não sei se vocês se lembram, as crianças, é para criança,
É para criança. Como é que dizia o cântico assim, olha? Ele dizia assim: orando, orando, orando ao meu Senhor. E agora? Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Parece que os irmãos não conhecem bem esse cântico aí. Ele ensinava para as crianças. Jogar fora, irmãos, isso é despojar. Jogar é dizer, não é mais para mim isto. Isto não me pertence mais. Me pertencia no passado, mas agora não pertence mais. Não é isso que é despojar? Sim ou não? Então, nós temos que nos despojar de muita coisa da nossa, que muitas vezes nós estamos carregando. E isso pertence ao velho homem. Tem coisas, irmão, que não nos pertencem mais. Aqui, por exemplo, nesses tempos modernos, né? Se você abre a internet, tem pornografia de todo tipo, de toda perversão. Isso aí, o que nós temos que dizer? Não, isso não pertence mais a mim. Eu não, estou fora dessas coisas, né? E muitas outras coisas. E é por isso que lá no finalzinho do capítulo, né, ou seja, um pouco mais para frente, diz lá, olha, verso 25, deixando a mentira. Né? Esse Valmir já citou. Mentira, irmão, não mais nos pertence. Isso pertencia ao velho homem. Mas o velho homem foi o quê? Foi crucificado. Então, esse está morto. Então, o novo homem, a mentira não tem mais vez. Não tem, irmãos. Nossa boca agora vai falar a verdade. Não é? E depois diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. O velho homem podia irar à vontade. E, aliás, a natureza dele era irar. Nem dava para ser diferente. Porque o velho homem tem essa natureza iracunda. Mas e o novo homem tem essa natureza? Cristo, né? Você vê assim que, né, Cristo se irava, até nós vemos, né? Quando ele expulsou aqueles vendilhões ali do templo, né? Ele fez de uma maneira muito enérgica. Mas não creio que era uma ira perversa. Era uma ira santa, porque era contra o pecado. Mas não contra a pessoa em si. Não é? Não vejo sim. Pelo contrário, ele sempre ensinou a nós amarmos até os inimigos. Não é verdade? Então, irmãos, se tem ira no nosso coração, se você é iracundo, se o marido iracundo contra a mulher, às vezes, palavras ásperas, assim, eu tenho me cuidado, porque às vezes a Marisa até diz assim para mim, olha, você não fala com a boca, mas você fala com os olhos. Às vezes a gente se corrige em parte, né? Às vezes a gente se corrige em parte, guarda a boca, tal, mas o olho fulmina, né? Então, eu tenho procurado agora guardar até o olho, porque a Escritura diz assim, olha, se o teu olho for bom... Como é que a Escritura diz? Que se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Né, irmãos? Nós temos que guardar até o olho quando olha torto. Mas, irmãos, essa é a coisa linda do Evangelho. Nós temos que jogar fora tudo aquilo que não é do Senhor. Isso é despojar. O próximo verbo que está aqui. Verso 23, e vos renoveis. Então, tem a questão do renovar. E o que é renovar? A coisa velha não tem mais, mas no lugar dela tem algo novo. É por isso que a Escritura diz ali, olha, antes você mentia, mas agora você vai falar a verdade, você vai ser verdadeiro. Tristeza, joguei fora. Mas o que vai entrar? Entrar a alegria do Senhor.
né? Aliás, né, irmãos? Isso é uma das coisas que eu gostaria depois de conversar mais tarde com os irmãos. Nós temos que ser alegres, rejubilantes. Porque se nós formos tristes, nós nem vamos poder pregar o Evangelho. Não é? Não vamos. E o Senhor nos capacita a ser alegres. Alegria, aliás, é fruto do Espírito Santo, né? Como é que começa ali? Mas o fruto do Espírito começa assim, com amor, né? Mas o próximo qual é? Alegria. Então, alegria é fruto do Espírito Santo. E você pode ser alegre ou você não consegue ser alegre. Eu digo o seguinte: todos nós conseguimos, porque todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, a alegria é inata no Filho de Deus. Faz parte do Filho de Deus. Faz parte de todos nós ter um coração alegre. E esse é a questão da renovação. Vos renoveis, verso 23, né? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É o segundo verbo. O terceiro verbo, então. Vos revistais do novo homem. Que palavra linda, né? Você tirou aquela roupa velha, suja, fedorenta, não é? Cheiro de sei lá o quê. Mas você colocou uma roupa nova, uma roupa limpa, fresquinha. Oh, glória a Deus, né? Brilhante, rejubilante. Então, irmãos, revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça. Sabe o que é justiça? Retidão, coisas belas, coisas maravilhosas. Né? E retidão procedentes da verdade. Então, 3 verbos maravilhosos. Despojar. Qual mais? Renovar. E o terceiro verbo, revestir. Não é? Vamos fazer um exercício espiritual. Fica em pé aí. Fica em pé. Aleluia. Né? Só para mexer um pouco o corpo também, está muito parado, né? Eu sou esperto. Erga a tua mão, né? Diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para me despojar de tudo que não te agrada, despojar de tudo que é perverso, que é maligno. Senhor, renova a minha vida, renova meu coração, através da obra do Teu Espírito. E, Senhor, me reveste destas vestes espirituais, de justiça e santidade. Amém. Vocês podem sentar, irmãos. Isso foi estratégico, só para dar uma mexida no nosso corpo. Muito bem. Um outro versículo que o Valmir leu está em 1 Pedro 1,18. Dá uma olhadinha lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não foi com prata ou ouro, e o texto depois complementa, mas foi com o precioso sangue de Cristo.
irmãos resgatados, né? Quando eu entrei hoje, eu me alegrei muito de ver os irmãos. Sabe qual foi o sentimento que veio no meu coração? Aqui estão os resgatados do Senhor. Não é? Isso não é maravilhoso? Esse encontro aqui não é um encontro qualquer, é um encontro dos resgatados. E o que é resgatados? Aqueles que foram redimidos, ou seja, pelo sangue de Cristo. E resgatar, sabe o que é resgatar? É pegar de um lugar e colocar em outro. Isso é resgatar. Não é? Quando tem um acidente lá e algumas pessoas caem num buraco, o que os bombeiros vão fazer? Eles vão lá e resgatam aqueles. Foi isso que Cristo fez através do seu sangue, nos resgatou. Então, aqui estão os resgatados do Senhor. E diante disso me veio assim ao coração um texto lá de Isaías 51, 11. Dá uma olhadinha nesse texto, né? Porque aqui está falando, vamos começar no 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os redimidos? Você se lembra lá? O povo estava no Egito. E Egito, nós sabemos que simboliza o mundo, o pecado. Não é verdade? Mas aí o Senhor fez secar aquele mar para... Como é que diz aqui o texto? Para que passassem os redimidos. Aí no versículo 11 diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Então, meus queridos resgatados do Senhor, né? O Senhor tem nos tirado. Nós todos estamos rumo a Sião. Não é? De uma certa maneira, aquela experiência lá no deserto representa a nossa jornada também aqui. Mas, irmãos, nessa jornada, os resgatados do Senhor voltarão, como é? Com júbilo e perpétua alegria, que vai coroar a nossa cabeça. Amém, queridos? Acho que era isso aí, só que eu queria complementar. O Valmir gostaria de ter um tempo também que agora de oração conosco, né? Que nós colocássemos tudo isto na presença do Senhor, né? Então, irmãos, o Alcindo, de certa forma, já orou conosco, né? Convidou-nos a ficar de pé. Eu quero te convidar novamente a ficar de pé. Mas agora você não vai seguir minha oração, não. Você vai orar ao Senhor, né? Colocar sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, esse é o meu sentimento, né? Não sei se é o seu, mas penso que seja. Se você crê que Deus tem algo mais a fazer na sua vida. Você crê que Deus tem algo mais a fazer na sua vida? Então, se você crê, levanta a mão comigo. Deus tem algo mais a fazer na sua vida. Então, você vai orar ao Senhor. Porque a palavra dele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Apresente a sua vida a Ele. Hoje nós ouvimos sua palavra. Ele quer nos conduzir pelo caminho que nós devemos andar. Né? E Ele também nos diz, através de Paulo, que Ele começou uma boa obra e Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Quem vai aperfeiçoar? É Ele. Mas quem tem que se dispor a que isso aconteça
Quem tem que dar o passo em direção ao Senhor, para que Ele nos atraia e nos capacite, somos nós. Então, apresente sua vida, né? Ore ali ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Você vai colocar no seu coração a palavra, não tenha vergonha, mas ore ao Senhor para que Ele possa dar continuidade ao bom trabalho que Ele começou na sua vida, para que você seja o homem, a mulher, o jovem, seja rapaz, seja menina ou criança de Deus, segundo o seu coração. Que através de nós o Senhor possa se alegrar e através de nós Ele possa dar o bom testemunho a esse mundo. Que com graça e entendimento possamos servi-lo em realidade, em novidade de vida. Amém. Quero dar esse tempo para você orar. Amém. Irmãos, eu vou te desafiar um segundo passo agora. Você orou ao Senhor, você está orando ao Senhor, não tem problema, né? Conclua, sem pressa. Você orou ao Senhor, agora eu te conclamo a orarmos 3 ou 4, não mais do que 4, por favor, para que todos tenham oportunidade de orar. Mas você vai orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Você vai profetizar sobre a vida dele. Do tipo, me veio agora o coração, Joãozinho, seja lá quem for o nome da Mariazinha, né? Tu és uma nova criatura em Cristo. Que as coisas velhas fiquem tudo para trás e tudo seja feito novo em tua vida. O Senhor vai colocar a porção das Escrituras para você abençoar. Abençoar significa pedir que Deus possa prosperar na vida do seu irmão. Queremos que Deus prospere, que ele possa ser visto e conhecido. Vamos então profetizar, orar, clamar, não é? Talvez seja algo novo para alguns de vocês. Fica no seu cantinho, mas dá esse passo de fé. Receba do Senhor, abençoe o irmão. Ore, poucas palavras, mas permita o falar de Deus através de ti para abençoar o irmão. Por quê? Porque nós somos corpo e membros uns dos outros. Que a função do corpo possa ser manifesta essa manhã por essa pequena prática que eu estou conclamando os irmãos a desenvolverem. Amém.